Todo mundo lembra de Todo Mundo Odeia o Chris como uma série engraçada, nostálgica e cheia de momentos absurdos. Mas se a gente parar para analisar com calma, a família do Chris era simplesmente uma das famílias mais problemáticas da televisão. A Rochelle parecia estar sempre a um segundo de explodir. O Drew era o irmão perfeito que deixava o Chris sempre em segundo lugar. A Tônia era pequena, mas parecia uma vela mirim. O Julius, um pai trabalhador, sim, mas também o maior fiscal de centavos da história da TV. Então, hoje no The Isaac, a pergunta é: a família do Chris era engraçada ou completamente surtada? O Chris, o saco de pancadas da casa. Chris era praticamente o centro do caos. Ele era a filha mais velha, estudava numa escola onde quase ninguém gostava dele. Sofreu bullying, precisava trabalhar, cuidar dos irmãos e ainda aguentar bronca dentro de casa. Mas bizarro é que muitas vezes ele tentava fazer as coisas certas. E mesmo assim era culpado. Se alguma coisa dava errado, sobrava para quem? Para o Chris. Ele era tratado como se estivesse que ser adulto antes da hora. Enquanto outras crianças estavam vivendo a infância, o Chris estava tentando sobreviver na escola, ao bairro e dentro da própria casa. É isso que deixa a série engraçada, mas também meio triste quando você olha por outro lado. A Shelley é a mãe protetora ou completamente explosiva. Shelley é uma das personagens mais icônicas da série. Ela é engraçada e intensa, cheia de frases marcantes e tem uma presença gigantesca. Mas vamos combinar, ela também era extremamente explosiva. A Rochelle gritava por qualquer coisa, ela tinha um jeito autoritário, mandão e dramático. Quando entravam em cena, parecia que todo mundo precisava ficar em alerta. Só que ao mesmo tempo ela não era uma mãe ruim. Se importava com os filhos, queria que eles crescessem com responsabilidade. Tinha medo de que eles se perdessem no mundo. O problema é que o jeito dela demonstrar amor muitas vezes vinham em forma de bronca, gritos e ameaça. Ou seja, Rochelle era amorosa, sim, mas também era um furacão dentro daquela casa. Julius, o rei da economia extrema. Julius é aquele pai trabalhador, honesto e esforçado. Ele tinha dois empregos, fazia de tudo para sustentar a família. E claramente se sacrificava muito. Mas o lado mais famoso dele é a obsessão por economia, dinheiro. Para Julius tudo tinha preço. Uma luz acesa era dinheiro, indo embora. Uma comida desperdiçada era quase uma tragédia. Um produto caro era motivo para crise. Ele transformava qualquer situação em cálculo financeiro. Só que esse comportamento surgiu do nada. Julius era um homem que carregava a pressão de sustentar a casa. Então a macrianice dele não era engraçada, mas também mostrava o medo constante de faltar dinheiro. Mas assim, às vezes ele passava dos limites. Drew, o irmão perfeito que irritava todo mundo. Drew talvez seja um dos personagens que mais aumentava a sensação de injustiça na vida do Chris. Ele era bonito, popular, confiante e parecia se dar bem em tudo, enquanto o Chris sofria na escola. O Drew muitas vezes era admirado sem fazer muito esforço. E isso deixa o Chris sempre numa comparação injusta. O Drew não era exatamente um vilão, mas ele tinha aquele papel de irmão
que parece ter nascido com vantagem. Ele conseguia atenção, respeito e sucesso com muito mais facilidade. Para o Chris, conviver com o Drew era como olhar todos os dias para alguém que tinha a vida no modo fácil. Tônia, pequena no tamanho, gigante no caos. Vamos falar dela, Tônia. A Tônia era a irmã caçula, mas muitas vezes parecia a personagem mais perigosa da casa. Ela manipulava situações, provocava o Chris, fazia drama e sabia muito bem como usar o fato de ser a menina menor a favor dela. Em vários momentos, ela aprontava e quem se dava mal era o Chris. A Tânia era engraçada justamente porque ela parecia inocente para os adultos, mas para o Chris ela era quase uma vilã doméstica. Ela sabia causar problemas e sair como vítima. E isso é muito realista, porque em muitas famílias sempre tem aqueles irmãos mais novos que aprontam e ainda conseguem colocar a culpa no mais velho. A casa do Chris era um amor ou sobrevivência. O mais interessante de Todo Mundo Odeia o Chris é que a série mistura comédia com situações muito pesadas. A família do Chris não era perfeita, muito pelo contrário. Era uma família cheia de gritos, pressão, comparação, castigos, brigas e injustiças. Mas também tinha amor. O Júlio trabalhou muito pela família. Rochelle queria proteger os filhos, Drew e Tony. E assim, então, Chris, parte daquela dinâmica família. E o Chris, no meio de tudo, aprendi a resistir. A graça das séries vem justamente desse exagero todo aumentado para ver a comédia. Mas por trás da piada existe uma crítica sobre infância difícil, família rígida, racismo, pobreza, pressão e amadurecimento forçado. O Chris era o verdadeiro sobrevivente da série. Quando a gente reassiste hoje, percebemos que o Chris não era só azarado, ele era um sobrevivente. Ele sobrevivia à escola, sobrevivia ao bairro, sobrevivia aos irmãos, sobrevivia às brocas da mãe, sobrevivia às economias do pai e ainda tentava ser uma pessoa boa. Por isso, muita gente se identifica com ele, porque o Chris era aquele personagem que fazia de tudo para melhorar de vida, mas sempre parecia que o mundo estava contra ele. E talvez seja por isso que a série marcou tanto, porque por trás da comédia tinha muita verdade. Então será que a família do Chris era psicopata? Claro, no sentimento literal, não. Mas no jeito exagerado da comédia, era uma família mais caótica, problemática e intensas da TV. A Rochelle era o furacão, o George era o calculadora humana, o Drew era o irmão perfeito demais, a Tony era a pequena manipuladora e o Chris era o pobre coitado tentando sobreviver no meio de tudo isso. No fim, todo mundo odeia o Chris, continua sendo engraçado, mas quando a gente olha com mais atenção, percebe que o Chris sofreu muito mais do que a gente lembra. E agora eu quero saber, quem era o mais problemático da família do Chris? Rochelle, Drew ou Tony? Comente aí, deixa o like e se inscreva no The Isaac. Porque que a gente analisa as séries que marcaram nossa infância de um jeito que você nunca viu. E tchau.